Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 36. Essa parte do capítulo 2 que nós vamos ler é uma continuação, na verdade, de algo que aconteceu. Jesus, no versículo 22, ele é apresentado no templo, com os seus 7 dias. Era a lei de Moisés, dizia que toda criança, com 7 dias, deveria ser levada ao templo, purificado, e ali era oferecido um sacrifício, por aquela vida, por aquela criança. Ele era apresentado ao templo, e algo acontece naquele lugar, um homem chamado Simeão, ele tinha uma promessa de Deus, que ele veria o Redentor, que ele haveria de ver aquele que iria trazer a redenção ao povo de Israel. E ali Simeão tem um encontro com Jesus bebê, Jesus criança, e ali Simeão começa então a declarar, a cantar, que aquela promessa já estava se cumprindo, aquilo que Deus tinha falado ao coração dele estava se cumprindo. E a continuação desse texto que nós vamos ler agora, é que no mesmo momento em que Simeão estava ali declarando aquilo que estava acontecendo, o Redentor estava naquele lugar, Jesus. A Bíblia diz no versículo 36, no livro de Lucas, capítulo 2, diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejum e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Vamos orar mais um pouco? Pai, nós te louvamos nesse lugar, Senhor. Nós oramos agora em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos e sensíveis, Senhor, para receber, Senhor, da Tua palavra, do Teu alimento, Senhor, do Seu maná que vem do céu. Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo, Deus, que a nossa atenção agora se volte, Senhor, à Sua palavra, se volte ao Seu senhorio, que a nossa mente seja levada à obediência da palavra, que nós possamos ser tocados e ministrados. Pai, nós rejeitamos, Senhor, Deus, toda ação contrária nesse lugar, todo espírito de sono, Pai. Deus, nós rejeitamos, Senhor, toda falta de atenção. Nós rejeitamos, Senhor, agora que a nossa mente esteja ligada, Pai, às outras coisas do mundo, às preocupações desse mundo, Senhor. Que a nossa mente agora, Senhor Jesus, seja conectada, Senhor, à Sua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Deus, eu oro e declaro isso em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém? Então o texto diz que naquele momento em que Simeão estava declarando isso, no templo apareceu ali uma mulher, que a Bíblia fala, uma profetisa, de nome Ana. E diz que essa mulher, ao chegar naquela hora, a ver ali o que estava acontecendo, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O tema da minha mensagem hoje é a espera do sobrenatural. E nós vamos falar um pouquinho sobre a história, sobre a vida dessa mulher, no qual a Bíblia diz que era uma profetisa, de nome Ana. E essa mulher, ela tinha uma história
difícil pelo contexto da época, né? Nós olhamos para uma mulher já de idade, para uma mulher que já tinha suas dificuldades, talvez pela sua idade, pelo seu tempo. E a Bíblia diz aqui uma coisa, que essa mulher, ela era viúva, e ela tinha 84 anos. Talvez para nós hoje, né, seja um pouquinho difícil de entender o que era, né, uma mulher naquela época, pelo contexto de uma sociedade lá na época patriarcal, né, uma sociedade onde os homens eram referência. E ela tinha um agravante porque, além de ser mulher, ela era viúva. E a viúva, né, tinha muito mais dificuldade, né, por causa de não ter o sustento, de ser sustentada. Alguém, né, alguém da família, ou os filhos, né, ou os próprios judeus tinham, pela lei, a incumbência de cuidar dessa viúva. Mas a gente sabe que não era um mar de rosas, era difícil, né? Alguns estudiosos dizem que normalmente a viúva, quando as posses do seu esposo, quando ele falecia, as posses dele voltavam para a sua família, para a família do esposo, e aquela viúva normalmente ficava desamparada. Ainda que a lei de Moisés, né, tivesse todo um sistema, e nós já falamos sobre isso, né, a lei era para a proteção do povo, né, você vai olhar todo o contexto da lei, e se você estudar a lei, para nós, puxa, é pesado, né, tem muita coisa lá que é difícil de fazer, mas a lei tinha uma proteção ao povo, um cuidado com a alimentação, um cuidado com a saúde, né? Tinha todo um cuidado com o que você podia comer e o que você não podia comer. E a lei também tinha, né, uma proteção específica para as viúvas, para que elas não passassem necessidade. Mas, né, nem tudo é perfeito, né? Todas as dificuldades e tudo mais, o contexto, né? Há uma frase, né, que era dita que o judeu, ele, quando nascia um menino, ele agradecia a Deus, né, porque aquele menino era homem, né, era homem. Eles tinham, né, uma cultura que totalmente voltada ao homem. Então nós olhamos para a vida dessa mulher e vemos que ela era uma mulher idosa, viúva, há muitos anos, né? Provavelmente aqui diz o texto que ela viveu 7 anos somente com seu esposo, e depois disso, né, ela virou viúva, ficou viúva. Mas algo que nos chama a atenção nesse texto, e nós vamos falar sobre isso, sobre esperar o sobrenatural, e quais, né, as minhas atitudes com relação aos dias normais, né? Porque, irmão, o sobrenatural não é para toda hora. Existem momentos específicos que Deus entra em cena, que Deus se revela, que Deus mostra, que há uma teofania do Senhor, em que o Senhor aparece e muda a situação, mas a maioria dos dias, irmãos, para as nossas vidas são dias normais, onde a nossa fidelidade ao Senhor, né, faz toda a diferença. E olhando para esse texto, nós entendemos, e a primeira coisa que eu gostaria de falar, é que para esperar o sobrenatural, né, para eu me manter fiel, para que eu possa esperar o sobrenatural nos dias naturais, a primeira atitude, olhando para a vida dessa mulher, é fidelidade ao Senhor. O texto diz ali que ela adorava noite e dia, com jejuns e orações. Pensa comigo, irmãos, 84 anos, né? A Bíblia diz que havia uma constância dela, que ela adorava dia e noite, jejum e orações, práticas espirituais, relacionamento, agradar o coração de Deus. Irmãos, se eu e você queremos viver no sobrenatural de Deus,
nós precisamos se manter fiéis ao Senhor. Amém? Você está entendendo? Fiéis. A fidelidade nos dias naturais é que vão me levar aos dias sobrenaturais de Deus. Você crê nisso? Ser fiel. Ser fiel naquilo que Deus, nos mandou e nos pediu. Senhor Jesus, eu sempre falo isso, e é um versículo que, puxa, no meu coração está gravado, que o Senhor Jesus diz que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, me obedece. Aquele que me ama é fiel. Aquele que me ama, faz o que eu mando, faz o que eu peço. Às vezes, irmãos, nós cobramos de Deus uma fidelidade, mas nós não somos fiéis ao Senhor. Nós não oramos, nós não buscamos, nós não lemos a sua palavra, nós não se relacionamos com Ele. E é assim, de muito que eu aprendo é que às vezes, irmãos, as tempestades que acontecem nas nossas vidas, elas têm uma função de nos atrair ao Senhor. Você sabia, que tudo é permissão de Deus, Nós aprendemos que o diabo é um cão na coleira de Deus. Você crê nisso? Não há guerra entre Deus e Satanás. Não há igualdade entre eles. Deus é tremendamente superior. Deus é muito superior a Satanás. Não há guerra. A gente vê e pensa, e eu já vi aquelas imagens da internet assim, que tem o diabinho assim, tem Deus do lado assim, os dois estão guerreando. Irmão, não existe isso. Satanás é um cão na coleira de Deus. Satanás, ele só chega, ele só vai aonde Deus deixa ele ir. E como eu explico isso? O livro de Jó. O livro de Jó é uma referência clara, Jó tinha uma vida abençoada, Deus o protegia, e Satanás, chega diante de Deus também, Deus. Você o cercaste de proteção, você o cerca, você o protege, como eu vou atingi-lo? Então nós vemos aí que Satanás, ele não faz nada de que Deus não o permita fazer. E às vezes, as tempestades e as lutas, que passamos, tem muitas causas, São coisas que nós plantamos e colhemos, porque o plantio, o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Se eu planto cenoura, eu colho cenoura. Se eu planto cenoura, eu não vou colher alface, não existe isso. O plantio é opcional, irmão. Você planta o que você quiser, mas a colheita você vai colher aquilo que você plantou. Então, nós olhamos que às vezes as tempestades, as lutas, elas vêm nas nossas vidas porque nós plantamos algo errado. Outras vezes, irmãos, as tempestades vêm e as lutas vêm porque Deus assim deseja nos chamar a atenção. Deus deseja chamar a tua atenção, irmão. C.S. Lewis disse que a dor, ela é um megafone de Deus para nos chamar a atenção. Sabe por quê? Porque nós clamamos muito mais fervorosos a Deus na dor, na luta, do que na tranquilidade. Amém? É verdade ou não é? Quando o saldo bancário está bom. Quando o nosso saldo bancário está lá em cima, a gente faz um culto de ação de graças ao Senhor. A gente faz jejum. Agora quando nós estamos lá no vale, lá no fundo, nós jejuamos, nós oramos, nós clamamos, nós se desesperamos, nós nos lançamos aos pés. E essa é uma tendência do homem. Essa é uma tendência. Por isso, irmãos, às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas, as lutas, as dificuldades, as aflições da vida,
Nos acontece porque Deus quer nos chamar a atenção. Olha, filho, eu deixei isso acontecer para um motivo, para que você se volte para mim, para que você olhe para mim, para que você seja dependente de mim, para que você pare, né, de olhar para você e falar: olha, eu consigo, eu posso, eu sou, e você olhe para mim e dependa de mim. Fiéis ao Senhor. Olhando para a vida, né, de Ana, que tem o significado de Ana é cheia de graça, graciosa. Nós vemos que por todas as dificuldades de idade, de ser sozinha, das perdas, dos lutos, com certeza das aflições, uma qualidade aqui, diz a palavra: ela adorava noite e dia, com jejum e orações. Adorava. Por quê? Ela adorava para buscar o Senhor, para agradecer o Senhor. O Ronaldo falou aqui, gratidão, ser gratos a Deus, ser grato para aquilo que Deus te deu. Irmão, deixa eu falar algo, Deus te deu, né, o sopro de vida. Puxa, minha vida está difícil, está dificuldade, família, briga, luta, né, desespero. Irmão, você está no lucro, você tem o sopro de vida. Quantas pessoas, irmão, estão tentando respirar agora nas UTIs desse país? Quantas pessoas agora, né, estão tentando, né, buscar um sopro de vida, mas não conseguem, não tem. Então olha, irmão, você está no lucro. Você entrou aqui andando sozinho, né? Você está pensando, você está buscando, né? Então você está no lucro, amém? Você pode dar graça por isso. Aleluia. Irmão, a vida de um crente, eu coloquei aqui, deve ser como uma corrida de 100 metros. Já viu como é que é a corrida de 100 metros? 100 metros aqui. Rápida. Ali, segundos, o corredor se prepara por anos. Não é verdade? Né? Prepara físico, né? Exercício, treinamento, noite sem dormir, sabe? Tem um esforço muscular, sofre, perde peso e tudo mais, para uma corrida de segundos. O que isso significa para nós, irmão? Nós precisamos nos preparar, ser fiéis nos dias normais, nos dias das lutas, nos dias corriqueiros, para que no dia especial nós possamos ser visitados pelo Senhor. Nós precisamos ser tocados pelo Senhor. E aqui eu quero falar o segundo ponto, né? Ana lutava por aquilo que ela amava. O texto diz assim: ela não deixava o templo. Não deixava o templo. Ela não deixava, ela não se afastava. Ela perseverava por aquilo que ela amava, que era a presença de Deus. Ela não deixava. Perseverança, irmão. Perseverança é a qualidade do crente. Apesar de todos os anos que ela já havia vivido, de todas as lutas que ela viveu, seu vigor e seu amor ao Senhor não haviam sido abalados. Anos à espera. Assim como Simeão, se você ler antes, você vai ver que Simeão também era de idade. Havia uma promessa sobre Simeão, que ele não morreria até que visse o Redentor. E a promessa se cumpre. E ele dá graças, e ele canta. Aquela mulher, né, estava lá, e ela não deixava o templo, ela não abandonava.
Não abra mão daquilo que é importante, irmão. Não abra mão da comunhão com Deus. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, não abra mão daquilo que Deus constituiu para você. Lute por isso. Seja fiel. Persevera. Puxa, pastor, meu casamento está destruído, está difícil. Irmão, faça uma promessa para você: eu não vou embora. Eu não vou desistir. Eu não vou sair. Irmãos, Ana não precisava estar no templo pela sua idade. Pela sua idade. Ela já estava liberada. 85 anos é bastante tempo, irmão. Né? A Bíblia diz que ela não deixava o templo. Sabe o que é isso? Amor. Amor. Lute por aquilo que você ama, irmão. Lute pela sua família. Lute por aquilo que é importante. Sabe, irmãos, às vezes a gente faz escolhas erradas. Nós trocamos aquilo que é importante por aquilo que é momentâneo. Estou falando que você tem que, abrir mão de coisas, puxa, mas tem gente que dá valor ao dinheiro, tem gente que dá valor ao trabalho e deixa a família de lado. Eu já falei isso aqui, eu escutei isso novamente na conferência da família. E diz assim: se você fracassar no seu lar, nenhum sucesso, diz assim, nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso. Você pode ser o cara mais rico do mundo, você pode ser a pessoa mais importante, do país. Se você tiver o fracasso no seu lar, do que vale isso? Lute por aquilo que você ama. Sabe, a nossa caminhada com Jesus é fácil, irmão. Quem disse que o Evangelho é fácil? Sabe? O Evangelho não é fácil, é renúncia. É matar a mim mesmo, é carregar a cruz todos os dias. Sabe, é morrer às minhas vontades. O Evangelho é isso. Jesus fala: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca nos falou que seria fácil. Mas Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Eu não sei para que você está passando. Mas o que eu quero falar para você é: lute por aquilo que você ama. Não desista, não abra mão. A Bíblia diz, Jesus nos fala, qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Sabe o que isso significa? É entregar-se totalmente a Ele. É entregar-se totalmente a Jesus. Não abra mão daquilo que você acredita. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo onde tudo é volátil, tudo é mudança. Existem coisas, irmãos, que não mudam, princípios que não mudam. O mundo pode mudar, irmão. As coisas podem girar, sair do lugar, mas a palavra de Deus permanece. O Senhor é o mesmo. Seus mandamentos são os mesmos. Não negocie princípios. Não deixe. Não deixe. Terceiro, ao esperar nos dias naturais, nos dias normais, para viver o sobrenatural,
Ana viu o sobrenatural, Ana viu a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ela teve a oportunidade de ver Jesus. Por quê? Porque ela estava no templo. E aqui eu quero falar sobre isso. Ela estava no templo, e por ela estar no templo, ela viu o Redentor. Por ela estar na igreja, por ela estar no lugar onde o Senhor está, ela viu a revelação de Jesus. Sabe? Existem coisas, irmãos, que você vai conquistar no seu secreto. A Bíblia diz: entra no seu quarto, fecha a porta, ora, em secreto, teu pai vai te ver. São revelações para você. Agora, existem revelações que Deus vai mostrar e te declarar, e você vai ver na comunhão, no lugar onde Ele se revela. Também, ela viu Jesus, porque ela estava no templo. Ela não se apartou do templo. Ela estava lá todo o tempo. Ela não deixava o templo. Ela estava naquele lugar. Sabe? Que é o lugar que me traz alegria, estar na casa de Deus. Porque livro de Apocalipse, queria ler com você lá, Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 12. João estava na ilha de Pátimos, preso. O apóstolo, que segundo João era o que Jesus mais amava. É engraçado, né, irmão? João fala assim: o apóstolo que Jesus mais amava. Mas quem fala isso é ele mesmo. Por quê? Porque ele tinha conhecimento. Ele tinha revelação de quem Jesus era. Então você, quando falar para alguém, falar assim: eu sou o filho mais amado de Jesus, o irmão mais amado de Cristo. Não é você pensar mais, não, irmão. Porque a Bíblia diz, João fala que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Mas quem fala isso não é Jesus, é ele mesmo. E João estava em Pátimos, e ali o Senhor aparece para ele. Versículo 12, Apocalipse capítulo 1, versículo 12, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Verso 13: e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Vamos lá para o verso 20. Então Jesus fala a João, no versículo 20 ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que esse texto nos diz? João tem uma visão, a visão do Apocalipse. Ele começa a ver, ali o Senhor, e ao começo dessa visão ele vê um homem, semelhante a Filho do Homem, ele diz, ali ele fala como ele estava vestido, e ele estava andando sobre 7 candelabros de ouro. Estava andando sobre os 7 candelabros. Já viu o que é um candelabro? Era o que os judeus usavam, no tabernáculo. No verso 20, Jesus explica essa visão a João. Ele diz assim: ei João, está vendo aqui? Sabe o que é esses 7 candelabros? São as 7 igrejas. Qual é a lição que nós aprendemos com isso? Jesus anda em meio às igrejas. Jesus está no meio das igrejas. Sabe, por isso é tão
importante, irmãos, o ato de estar na igreja, de estar junto. Eu poderia falar um monte de coisa aqui, né? A Bíblia fala que aquele que se isola, isola contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia fala, né, sobre estar na comunhão com os irmãos, como Deus ama a comunhão dos irmãos. Por isso, irmão, quando alguém fala para mim assim, eu cansei de igreja, vou adorar a Deus sozinho lá na minha casa. Não vai adorar. Não vai. Vai apagar. Assim como uma brasa fora do braseiro. Você já viu o braseiro, né? Um carvão. Tira a brasa de junto às outras. Ela vai apagar. E assim é aquele que quer se isolar, quer sair, quer fugir. Ana teve uma visão e contemplou Jesus, porque ela estava no templo na hora certa, no momento certo, no dia certo. Você sabe a hora certa, o momento certo, o dia certo, que Jesus vai estar junto conosco? Por isso que todo dia é dia de estar em comunhão, todo dia é dia de buscá-lo. Por isso, irmão, não falte o culto. Porque o dia que você faltar, puxa, vai que Jesus aparece materializado. Puxa, perdi esse dia. Irmão, ela viu um sobrenatural, ela viu uma revelação de Cristo. Ela teve a oportunidade de ver Jesus em carne. Porque ela estava no lugar certo, na hora certa, no dia certo, no momento certo. Amém? Você está entendendo? Então, ela viu o sobrenatural porque estava no templo. Qual outra qualidade que nós vemos na vida de Ana, a profetisa? Ela era esperançosa. O texto diz lá que ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana tinha esperança. E ela não só tinha esperança, ela alimentava a esperança dos seus irmãos, ela alimentava a esperança dos outros. A minha pergunta é hoje para você, quando alguém chega para você, você alimenta a esperança daquela pessoa, sobre as coisas do reino, sobre a volta de Jesus? Ou você é alguém que desacredita as pessoas? As pessoas, quando chegam diante de você, elas saem melhor do que quando elas chegaram, ou elas saem pior? Sabe, isso diz muito sobre nós. Isso diz muito sobre as nossas atitudes, quem nós somos. Porque, irmão, é ruim demais você estar perto de alguém que nunca tem esperança. Você já conviveu com pessoas assim? Tudo é ruim. Tudo é uma desgraça, tudo. Tem pessoa que vai reclamar no paraíso. Tá difícil aqui, minha casa de ouro aqui não está boa. Meu jardim aqui não está legal. Tem pessoa que é assim. Tem pessoa que não tem esperança de nada. Eu costumo falar que tem pessoas que, ao olhar o copo, né, ao invés de falar, puxa, ele está meio cheio, elas sempre vão olhar, está meio vazio. É sempre ruim, é sempre a pior. Mas olhando para Ana, né, ela falava a respeito do menino, ela instigava, olha, eu conheci, eu vi o Redentor, ele está entre nós. Ela alimentava aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Irmão, os judeus estavam numa sinuca de bico. Não era fácil para eles também. Eles eram, a mão de César, o Império Romano estava sobre eles. Eles esperavam o Redentor, porque havia promessa. Os profetas do Antigo Testamento falavam, olha, vai vir, alguém que vai livrar o povo, alguém que vai ser o Redentor do povo.
Mas se passaram anos, anos. Quem nós somos para as pessoas? Quando alguém vem contar um problema para você, você é um solucionador de problemas ou você é aquele que traz mais problemas para as pessoas? Não responda, irmão, responda para você. Ela era uma mulher encorajadora. Vamos lá, vamos para cima, né? Vamos, olha só, eu vi, vai acontecer, vai acontecer. Quantos de nós agimos assim? Sabe, irmãos, eu gosto de andar, obrigado, Jonathan. Eu gosto de andar com pessoas que me levam para cima, sabe? Que me encorajam. Que às vezes eu puxo minha orelha, né? Mas você vê que o puxar a orelha não é para te denegrir, não é para te colocar lá para baixo, não, é para te levantar, para te colocar no prumo, para te levar de novo ao caminho. Pessoas encorajadoras. Olha, vai para frente, é assim. E aqui um conselho, irmão, ande com pessoas assim. Ande com pessoas que te encorajam. Puxa, eu quero ser um grande empresário em tal área. Primeiro conselho: busque alguém que já venceu nessa área. Converse com pessoas que já venceram. Busque conhecimento daqueles que já passaram, trilharam o caminho que você. Segundo, busque pessoas de Deus. Pessoas de Deus, que vão te ajudar, que vão te auxiliar. Abra as suas bocas para declarar esperança nesses dias difíceis. Os dias são fáceis, irmão? A gente olha e fala, puxa, os dias não são fáceis. Agora, pensa comigo. Será que esses dias eram fáceis também? Não, né? Como eu já falei, a dificuldade. Obviamente, essa mulher tinha as suas dificuldades, suas lutas internas, lutas, né, que talvez só ela e Deus conhecessem, seus traumas, mas ela não deixava, sabe, de adorar, de buscar, de orar, não deixava de declarar a palavra de bênção. Irmão, nem sempre os dias vão estar abertos para as nossas vidas, às vezes vão estar nublados. Mas a minha fidelidade ao Senhor significa adorá-lo, buscá-lo, engrandecê-lo, nos dias bons e também nos dias ruins. É muito fácil, como eu disse, né, adorar a Deus no dia bom e no dia ruim. Então vamos lá. Ela era fiel a Deus, ela lutava por aquilo que ela amava, ela estava, né, comprometida no templo, ela buscava, ela sabia o quanto era importante para ela, ela era esperançosa, e ela era um instrumento usado pelo Espírito Santo. E aqui eu quero que você volte lá no comecinho que nós lemos, no verso 36, Lucas 2. O que a Bíblia começa falando sobre Ana? Tem aqui? Lucas capítulo 2, versículo 36.
Não? Não vai? Então vamos ler. Havia uma profetisa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não morava dentro de nós. Ele vinha, né, e ele voltava a Deus. Então os profetas ali eram inspirados, o Espírito Santo vinha sobre eles, e ali eles profetizavam. E ali eles falavam. Se você ler na Bíblia, você vai ver poucas mulheres, né, somente no Antigo Testamento, que eram profetisa. Então, a Bíblia começa falando sobre essa mulher, que ela era uma profetisa, que ela profetizava, que ela era um instrumento do Espírito Santo, o Espírito Santo a usava. Irmão, que é uma dádiva maior do que ser usado pelo Espírito Santo, do que ser um canal de Deus. Deixa eu falar algo para você. Hoje, diferente dos profetas da antiga aliança, hoje eu e você, o Espírito Santo não vem sobre nós e não volta. A Bíblia diz que Ele mora em nós, que Ele está dentro de você. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, como você fala sim para Deus, o Espírito Santo, Ele mora dentro de você. Eu costumo falar que é privilégio maior do que ter um Deus dentro de você. E Ele não só mora em você, Ele te auxilia, porque um dos atributos do Espírito Santo é o nosso auxiliador, é aquele que nos direciona, é aquele que diz a palavra, conhece as profundezas de Deus, é aquele que nos convence, é aquele que nos dá direção, é aquela voz que você escuta: ei filho, ó, não vai por aqui, vai por aqui. Sabe, eu estava fazendo essa semana, e sabe, coisas pequenas, irmãos. A gente acha assim, ó, Deus, né, o Espírito Santo, ele só serve para coisas espirituais, né? Não, só serve para revelar, né, para fazer isso, para fazer aquilo, para curar e tudo mais. Sim, esses são os dias sobrenaturais. Mas o Espírito Santo nos auxilia em tudo, irmão. E essa semana foi engraçado, porque a Daiane pediu para me comprar algumas coisas no mercado. E eu, no carro, pensei comigo: Espírito Santo, qual mercado eu devo ir? Qual mercado? E eu senti a voz do Espírito Santo falando comigo. Coisas pequenas, irmão. Puxa, nós temos um Deus que mora dentro de nós, que nos auxilia, que nos dá direção, que nos mostram os caminhos, que nos mostram sensações, que nos dão direção para o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. O problema, irmãos, é que nós não escutamos a voz do Espírito Santo. Nós não damos espaço para que Ele fale aos nossos corações. A maior graça dessa mulher era porque ela era instrumento do Espírito Santo. Ela foi usada pelo Espírito Santo. Ela era um canal de bênção. Quantas oportunidades nós perdemos de abençoar pessoas, porque nós não se deixamos ser usados pelo Espírito Santo. Ah, é da minha cabeça. Não, não vou fazer não. É só um sentimento. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de orar por pessoas, porque ficamos com vergonha, com medo. Ai, o que vão pensar de mim? Deixa eu falar algo para você. Ninguém, nunca vi, eu mesmo nunca vi ninguém negar uma oração. Eu sabia disso. Puxa, eu vou orar para essa pessoa. Não, não ore por mim, não quero. Eu nunca vi, irmão, nunca vi. E às vezes a gente fica com medo de orar por essa pessoa. Não, o que ela vai pensar? O que vai pensar? Meu Deus. Experiências com o Espírito Santo. Ana, ela não era conhecida pelo que ela possuía, porque ela era viúva.
provavelmente vivia, né, de ajuda, mas ela era conhecida por ser possuída das coisas de Deus. Era alguém, né, que o texto bíblico, três versículos, né, da Bíblia falam sobre essa mulher. Esse pedaço da escritura é o que nós sabemos dela. Mas a Bíblia começa falando: havia uma profetisa. Havia alguém que era usada pelo Espírito Santo. Quem quer ser usado pelo Espírito Santo aqui? Sabe, irmão, irmã, quando nós olhamos para o Senhor, Ele sempre convida o homem. Deus nunca arrebenta a porta. Quem faz isso é o diabo. Quem entra com tudo e destrói tudo é o diabo. É ele que mata, rouba, destrói. Jesus sempre convida. Jesus sempre fala: olha, eu estou para o lado de fora, eu bato na porta. Se você abrir, eu vou entrar. Muitas vezes, irmãos, o que falta para nós é dizer: sim, Espírito Santo, eu abro a porta do meu coração para que você entre, para que você more, para que você tenha liberdade. Faça a sua vontade. Existia muitos religiosos em Israel. Existia muito religioso. Mas Deus escolheu uma mulher para ser portadora das boas novas da salvação. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Como eu disse, se você olhar para a cultura judaica, nos tempos de Jesus, a mulher era segundo, terceiro plano. Mas Deus quis nascer do ventre de uma mulher. Mas Deus quis que uma mulher chamada Ana fosse a portadora das boas novas. Deus quis aparecer às mulheres quando Ele ressuscitou. Deus, Jesus, nosso Senhor, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu você. Por todos os problemas que você tem, irmão. E eu também tenho, todo mundo. Gente que tem todas as dificuldades, né? Tem todos os defeitos mais variados possíveis. Mas Deus escolheu você, especificamente você, para um plano, para ser um porta-voz do Senhor, para ser um instrumento de Deus, para que você possa ser alguém que leve o Evangelho. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos estar encerrando. Queria encerrar com esse texto, Salmo capítulo 40, versículo 1. Talvez você esteja esperando o Senhor. E esse Salmo de Davi diz assim: esperei com paciência pelo Senhor.
Talvez essa seja a sua condição hoje. E o texto continua, ele diz assim: e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Talvez Ana tivesse declarado esse salmo muitas vezes na sua vida. A Bíblia não diz isso, é eu que estou falando, mas os salmos já existiam. Salmo 40, esse salmo de Davi já existia. Certamente Ana conhecia esse salmo. Talvez nos seus 85 anos ela esperava por esse dia específico. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou, me ouviu quando clamei por socorro. Talvez seja a sua condição hoje. Talvez você esteja numa condição, puxa, está difícil, há anos e anos, tentando me libertar de algo, tentando caminhar, tentando avançar, mas eu estou sempre patinando. Eu lembro que uma vez eu e a Daiane, a pastora Daiane, entramos no gabinete pastoral com o nosso pastor, e uma situação que nós patinávamos há algum tempo. E o pastor Milton, muito sábio, né? Olhou para nós e falou assim: puxa, quando vocês vão avançar? Quando vocês vão crescer? Eu não quero mais tratar isso com vocês. E ele foi um instrumento de Deus ali, para que nós pudéssemos avançar, crescer. Sabe, irmãos, Deus usa vidas, Deus usa pessoas, Deus usa as coisas naturais. Às vezes a gente espera que um anjo venha e toque na cabeça do seu marido e fala: muda agora. Não é assim? As mulheres esperam isso, né? Mas sabe, às vezes, pequenas mudanças, pequenas coisas, Deus age e move. Uma mudança de atitude. Sabe, às vezes a gente espera a mudança do próximo, mas a gente não muda. Eu não sei qual é o seu deserto, mas assim, o texto de Salmo, capítulo 40, Davi fala: Ele colocou os meus pés sobre a rocha, colocou meus pés sobre o lugar sólido, me colocou onde eu possa me segurar. Ele firmou os meus passos. Sabe, é Jesus que faz, é Jesus que move. E Ele pôs nos lábios um cântico novo. Que é um conselho: pare de cantar as coisas antigas, as mesmas lutas que você cantava, os mesmos problemas. Comece a cantar um cântico novo. Comece a cantar, comece a mudar. E a Bíblia diz: um hino de louvor ao nosso Deus. Como nós louvamos a Deus? Mais do que com a nossa boca, é com uma vida voltada a Ele, é com uma vida em santidade, é com uma vida em comunhão com Ele. E quando nós fazemos isso, o salmista fala: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Enquanto vai ser ministrada essa canção, eu queria fazer um apelo.
Pastor, puxa, por que tem que fazer apelo? Sabe, às vezes é uma declaração pública, de falar, olha Senhor, eu estou fazendo isso, estou dando um passo adiante, eu não quero mais ficar no mesmo nível que eu estava, eu não quero ficar estagnado nesse tempo, eu quero andar, eu quero prosseguir. Sabe, quando você faz isso, você dá uma resposta para aquilo que o Senhor espera de você. E você não dá uma resposta somente para o Senhor, você dá uma resposta também para os anjos e os demônios. Olha, eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou buscar o alvo. Eu queria fazer um apelo, se essa mensagem tocou em alguma vírgula o seu coração, eu queria que você, com fé, tem que ter fé, irmão, saísse do seu lugar e viesse à frente, nós vamos orar com você. Eu queria que você tomasse uma decisão, falar, olha, eu vou me prontificar, eu vou buscar isso, nos dias naturais eu vou ser fiel ao Senhor, para viver o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural? Então sai do seu lugar, vamos orar com você. Sai do seu lugar, não deixe esse momento passar. Sim, Deus. Sim, Jesus.